Unidos, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, para que você dê o seu like, comente, compartilhe com o seu Facebook, com o seu WhatsApp, com os seus grupos de WhatsApp. Envie esta mensagem, porque assim o canal do YouTube também compreende que a mensagem é relevante e ele mesmo coloca para outras pessoas para que a mensagem de Deus alcance mais, chegue mais longe. Mas, acima de tudo e em primeiro lugar, agradecemos a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio todos os dias. É um privilégio nós estarmos juntos, é um privilégio nós ouvirmos a voz de Deus e termos um tempo para colocar nossas vidas de maneira especial nas mãos de Deus, com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Nesses dias nós estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia que é a nossa regra de fé e prática para todo cristão, independente do seu vínculo denominacional, da sua expressão religiosa. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. E ela começa pelo livro de Gênesis. Gênesis, a expressão hebraica de Gênesis, Bereshit, que é traduzido já na primeira expressão do capítulo 1 como no princípio, literalmente, diretamente tem essa tradução, mas dentro da expressão gramatical da cultura hebraica nós temos Bereshit como a partir de mim, Deus declarando que a partir dele foi que tudo foi criado. Gênesis traz a ideia da genética, a nossa genética de vida. Gênesis é a essência de Deus que forma a nossa genética, porque afinal de contas nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Agora, algo que eu quero destacar com vocês hoje nesse estudo de Gênesis, nós já falamos vários temas anteriores, falando com mais detalhes a respeito desse princípio da criação, da queda da humanidade. E hoje nós vamos falar um pouco do protagonista, antagonista e os coadjuvantes. Você gosta de filme? Você
assiste filmes, séries de filmes, filmes que são muito bem produzidos, e todo filme, toda a estrutura cinematográfica, ela sempre tem esse enredo e os personagens vão seguindo dessa forma. Sempre há um protagonista, que é aquele que é conhecido como o mocinho da história, né? Usando um termo mais antigo, ele é o mocinho da história, aquela pessoa de bom caráter, aquele personagem em que expressa o bem. Você tem o antagonista, que é o vilão, aquele que vai se posicionar contra, e você tem os coadjuvantes do enredo, que são aqueles que estão em torno, acompanhando a história para que ela se desenvolva. Afinal de contas, ninguém tem uma vida isolada. A vida não se faz apenas de protagonistas e antagonistas. Existem também coadjuvantes dentro da nossa vida. Dentro desta expressão cinematográfica, essa expressão da tela, em que nós estamos acostumados a observar, muitas vezes nós esquecemos que nós fazemos parte dela. Nós fazemos parte deste protagonismo ou do antagonismo, ou como coadjuvantes da história da humanidade. A questão é, qual é a nossa posição dentro de tudo isso? Deus, é claro, é o protagonista de toda a história. É Ele que comanda toda a história. Ele é o mocinho de toda a história. Deus é quem cria todas as coisas e é Deus quem nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas dentro da criação de Deus, como eu já disse em outros vídeos passados, vocês podem ir lá no canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, lá tem os vídeos anteriores falando a respeito da criação, a respeito da queda, e dentre essa criação, quando Deus declara no versículo 1 de Gênesis, no princípio Ele criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há. No princípio Deus criou os céus e a terra, e nos céus Ele criou os astros, os planetas, Ele criou os seres celestiais. Entre estes seres celestiais estava um querubim. Querubim é um ser celestial da alta hierarquia celestial que assistia junto ao próprio Deus. Ele andava com Deus. Ele era o querubim da guarda. Ele era, vamos dizer assim, o braço direito de Deus na criação. A Bíblia nos diz que ele era o aferidor de medidas. Ele tinha a capacidade de conferir as medidas daquilo que Deus estava criando, de todas as coisas da criação. E a grande questão é que quando o ser humano que vai ser criado, quando Deus declara, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ele se rebela contra Deus e ele deixa de ser esse querubim ungido da guarda e passa a ser um adversário de Deus. Esse adversário, que usa a palavra hebraica Satã e que no português é traduzido como Satanás, no Antigo Testamento, para o Novo Testamento ele vai ser compreendido como diabo. Diabo é uma palavra grega que quer dizer aquele que divide, que causa divisão. Então, um adversário que divide, né? E ele usou uma figura de um dos animais criados para ter um contato, um primeiro contato com o ser humano, criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, ali no Éden, ele fala através de uma criatura, de uma serpente, e falando através da serpente, ele convence Eva, né? Convence não, na verdade vou melhorar o termo aqui. Satanás ele não convenceu a mulher, nem o homem, nem Eva, né, nem Adão, não os convenceu de que Deus estava errado. O que Satanás fez foi implantar uma dúvida.
Porque Deus, ele fez uma declaração: não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Satanás veio e falou: não, pode comer que você não vai morrer. Opiniões contrárias sobre o mesmo assunto geram dúvidas, e a dúvida é quem está com a razão. E aí a mulher foi e comeu do fruto e deu para o homem, né? Ofereceu o fruto para o homem e ele também comeu. E os dois ali provaram do fruto. Eles não creram na palavra de Deus e entraram num processo de morte, né? Agora, a partir daí, eles tiveram um mal muito grande. E o grande mal, e é um dos males da humanidade hoje, da sociedade hoje, é você absorver, adquirir conhecimento sem ter maturidade para usá-lo. Muitas pessoas estão sofrendo desse mal hoje, porque a internet, os meios de comunicação oferecem muitas informações, muito conhecimento, mas que não é aplicável à nossa vida e nós não temos maturidade para utilizá-lo, né? Então, muita coisa do que você vê no jornal, do que você acompanha na internet, do que é oferecido nas mídias sociais, são, né, até verdades, mas que não fazem parte do nosso contexto. E nós não temos poder nem autoridade nenhuma para trabalhar em cima daquela informação. Então ela só causa angústia, ansiedade, ela não gera bem nenhum, só vai trazer males, porque nós não temos como lidar com aquela informação. Foi isso que aconteceu no Éden. Eles receberam todo o conhecimento do mal, porque o bem eles já conheciam através de Deus. Eles receberam conhecimento do mal, mas não tinham maturidade para usá-lo. Por causa disso, quando nós observamos o texto de Gênesis 3, Deus, ele profere palavras, ele profere declarações que, na verdade, são declarações descritivas, são consequências da ação primeira que o homem e a mulher cometeram, do pecado que eles cometeram. E é muito interessante como, diante deste pecado, né, diante do que a serpente fez, a serpente agora na figura de Satanás, do adversário de Deus, o que essa serpente fez foi conduzir a dúvida para que homem e mulher, duvidando de Deus, experimentasse do fruto proibido. Agora, algo que muitos filósofos e filósofos ateus questionam e utilizam até de uma sabedoria sarcástica da posição humana, é falar que a árvore proibida era a árvore do conhecimento, né? E de fato era o conhecimento entre o bem e o mal, a árvore do discernimento entre o bem e o mal. Agora, muitos filósofos ateus usam esse argumento falando que Deus queria manter o ser humano na ignorância e proibiu que eles se alimentassem do conhecimento, porque o conhecimento liberta e poderia libertá-los do próprio Deus, né? E não é isso que acontece, né? Deus ofereceria o conhecimento no momento certo. Deus, o próprio Deus, conhece o mal, mas isso não faz dele um pecador, não faz dele uma pessoa má, não faz dele um adversário. Pelo contrário, pela sabedoria que Deus tem para lidar com o conhecimento do mal, é que ele consegue aplicar o bem para todas as pessoas, de todas as formas, de muitas expressões diferentes. Então, o que foi proibido naquele momento, a árvore do conhecimento do mal, porque o bem eles já conheciam, é porque eles não tinham maturidade para absorver aquela informação. Tanto que, no momento em que eles se alimentam daquele fruto e recebem o conhecimento, é claro que o fruto era só um símbolo, o conhecimento não estava no fruto, né? O conhecimento estava em Deus. Mas quando eles desobedecem e recebem todo esse conhecimento, a primeira coisa que eles fazem é se esconder.
Por quê? Porque quando nós tomamos consciência do nosso pecado, a tendência que nós temos é nos esconder de Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu poder, no seu amor, Ele quer que nós façamos exatamente o contrário. Ele quer que mesmo com os nossos pecados, com as nossas limitações, com as nossas questões pessoais que nos levam à vergonha, que nos leva a perceber que nós temos pensamentos, sentimentos e emoções contrárias ao bem de Deus, mesmo assim, Deus quer que nós nos apresentemos a Ele, confessemos as nossas limitações e os nossos pecados, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa nos regenerar, para que Ele possa, com o seu poder, nos apresentar um caminho de reconstrução do propósito dele na criação dentro do Éden. Então, apesar do nosso pecado, Deus é capaz de nos trazer discernimento com sabedoria para que nós possamos atingir maturidade. E o que é que a Bíblia chama de maturidade? A expressão de maturidade está lá em Isaías, capítulo 7, depois capítulo 9, quando vai falar da profecia a respeito do nascimento de Jesus. Fala, a virgem conceberá, né, e dará à luz a um filho, e ele comerá leite e mel, quando souber discernir entre o bem e o mal, escolhendo o bem e desprezando o mal. É assim que fala o texto, e é isso que é o que Deus chama de maturidade. Maturidade não é você ignorar o mal, porque ignorância não é boa mestra. Né? Ignorar o conhecimento, ignorar a sabedoria, né? Isso não vai trazer bem a ninguém. Nós temos que crescer em conhecimento, temos que crescer em sabedoria, mas com a capacidade e o discernimento espiritual de poder discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. É isso que Deus quer que nós façamos. E é por isso que Ele quer que nós nos apresentemos a Ele, mesmo com as nossas limitações. Porque em nós mesmos, Ele vai mostrar dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas estruturas relacionais, sociofamiliares, as nossas questões psicológicas e psicossomáticas. Ele vai apresentar aquilo que há de mal e de bom e vai nos ensinar a desprezar o mal e escolher o bem que Ele tem proposto para cada um de nós. Então, a proposta de Deus é: não se esconda dele. O que foi que Adão e Eva fizeram quando descobriram, né, o pecado dentro de si mesmo? Ao invés de se apresentar a Deus, Deus o chamou e eles se esconderam. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí começa uma série de justificativas. Justificativas em tom de acusação. Porque a justificativa que ele propõe é que o erro veio de Deus. Né? Foi Deus que deu a mulher, que criou a mulher, que o levou ao erro. Então o erro estava em Deus. Assim como muitos, infelizmente, utilizam dessa justificativa até hoje. Né? Você acredita que tem pessoas, e provavelmente você já ouviu isso, existem pessoas que fazem o seguinte questionamento:
Se Deus sabia que o ser humano, homem e mulher, iriam comer do fruto proibido, por que ele pôs o fruto no Éden? Né? Essa justificativa é exatamente a mesma que Adão deu já no Éden. Né? Ele está culpando Deus do erro humano, porque o ser humano ainda conserva esse senso de se justificar através do erro. Agora, nós sabemos que Deus, ele colocou o fruto porque ele tinha um propósito de orientação, de ensino, para que o homem tivesse um desenvolvimento sadio no aprendizado. O que o homem fez foi pular etapas. E pulando etapas, ele se viu numa situação em que ele não sabia discernir nem resolver o problema criado. E aí, ao invés de procurar a Deus para ter orientação e resolver a situação, ele resolve se esconder de Deus. E mesmo quando Deus chama, ele continua escondido. A questão de hoje é exatamente essa. Quando Deus te chama, o que você tem feito? Você tem se apresentado a Deus com as suas limitações, com os seus questionamentos, com os seus problemas? Ou você tem se escondido de Deus? Você tem fugido de Deus? Você, mesmo não tendo a solução para os seus problemas, não ouve o chamado de Deus, ou quando ouve, busca justificar, acusando que o próprio Deus poderia ter errado com a sua vida. O que você tem feito diante de Deus quando você ouve o chamado de Deus? O que Deus quer e o que Ele pede para você hoje é: não se esconda de mim. Deixe eu cuidar de você, deixe eu te ensinar, deixe eu te mostrar um caminho bom, com sabedoria, com discernimento. Deixe eu mostrar como você pode solucionar as suas adversidades, as suas questões pessoais, os seus conflitos familiares, as suas questões sociais. Deixa eu te mostrar como lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. É isso que Deus quer mostrar. E para isso ele pede uma coisa muito simples: não se esconda de mim. Se apresente a mim. Se coloque diante de Deus e deixe Deus falar com você de um modo íntimo, de um modo muito especial. Vamos fazer isso agora? Aproveite este momento enquanto você ouve a canção. Se coloque diante de Deus. Busque sabedoria, discernimento. E não se esconda dele. Pelo contrário, se apresente a ele, porque ele vai te conceder o discernimento necessário que você precisa para esse momento. Com tuas mãos, com
Observe o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Quando você se apresenta diante de Deus, olha o que o texto da Bíblia diz para você. E assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com os seus anjos. E assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Você expulsa a ação de Satanás da sua vida, do diabo da sua vida, se voltando para Deus, não se escondendo dele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que nos acompanham. Que o Senhor conceda da tua paz, conceda a eles sabedoria, discernimento e direção espiritual, para que eles possam se apresentar diante de ti, ouvindo a tua voz a cada momento. Que nenhum de nós, que nenhum deles, nenhum dos teus filhos se esconda de ti quando o Senhor chamar, mas se apresente com humildade na tua presença, permitindo que o Espírito Santo fale de uma maneira íntima e pessoal, segundo a necessidade de cada um. Nós te agradecemos pelo teu poder, pelos teus cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente restante de dia, uma excelente semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.